Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IBRAcast 360, o programa sobre temas de fronteira oferecido pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Neste programa, entrevistamos grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências na área de interesse do Instituto, para ampliar os horizontes dos nossos ouvintes. Caros ouvintes, dando continuidade aos episódios do programa IBRAC 360 da quinta temporada do IBRAcast, o tema de hoje é impactos da expansão do uso do Pix e do Open Finance nas relações de consumo e na competição. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Otávio Damasio, que é diretor de regulação do Banco Central do Brasil. É formado em economia pela Universidade de Brasília, UNB, e tem especialização em matemática para economia e administração, pós-graduação lato sensu, também pela Universidade de Brasília. Otávio já exerceu diversas funções no governo ao longo de sua carreira, principalmente no Banco Central, no Ministério da Fazenda, na Caixa Econômica Federal, entre outros órgãos. Bem-vindo, Otávio, é uma honra tê-lo conosco em nosso programa, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso recebê-lo e a gente está ansioso aqui pelo nosso bate-papo de hoje. Eu sou Flávia Chiquito, sou diretora de Relações Institucionais do IBRAC e estou acompanhada dos meus colegas Matheus Piva Adami, diretor de regulação do IBRAC, e Patrícia Helena Marta, coordenadora da Diretoria de Relações de Consumo do IBRAC. Vamos em frente, pessoal, com esse episódio. Muito obrigado, Flávia. É um prazer estar com você, com o Matheus e com a Patrícia. Agradeço muito o convite do IBRAC para participar desse podcast. Espero contribuir com o debate sobre todo esse assunto que é de extrema relevância para o Brasil e para o Banco Central. Olá, Flávia. Olá, Matheus. Doutor Otávio, mais uma vez obrigada também por estar conosco nesse episódio. Otávio, Flávia, Patrícia, é um prazer conversar com vocês sobre a relevante atuação regulatória do Banco Central, que se dá em um contexto sempre muito dinâmico e, por isso, bastante desafiador. Então, vamos lá. Com certeza. É um tema desafiador e eu vou começar aqui o episódio falando um pouco sobre um tema que também é bastante caro ao IBRAC, que é a qualidade regulatória e o impacto concorrencial da regulação do sistema financeiro. Tema, inclusive, que foi debatido recentemente numa conversa que o IBRAC conduziu com a subsecretária de Acompanhamento Econômico e Regulação do Ministério da Fazenda, a doutora Ana Patrícia Gonçalves Lira Ribeiro. Então, Otávio, eu queria te ouvir um pouco, que a gente vem acompanhando que o Banco Central tem realizado análises de impacto regulatório, as AIRs, e análise de resultado regulatório, as ARRs, na sua produção normativa. E aí eu queria te ouvir e saber sua visão sobre a experiência do Banco Central na aplicação dessas ferramentas de melhoria regulatória e como os agentes privados regulados pelo Banco Central poderiam contribuir para as AIRs e ARRs. E aí, complementando, considerando a dinâmica desse setor, a ideia de incluir também a análise de impacto concorrencial no âmbito dessas AIRs e ARRs? Aí é uma pergunta que eu coloco. Flávio, ótima pergunta. Primeiro, eu queria ressaltar que eu acho que o Banco Central, ele sempre na construção do seu arcabouço regulatório, e quando a gente trabalha também em conjunto com o Congresso na construção do arcabouço legal, a gente sempre teve o AIR e o ARR como instrumentos importantes. O que a gente tem feito nos últimos anos é sistematizar melhor esse processo, dadas as orientações que vieram também do governo como um todo, e fortalecer ainda mais esses dois instrumentos que a gente sempre usou de uma forma ou de outra, mas agora a gente está trabalhando para tornar eles cada vez mais instrumentos efetivos na sua construção, Então, acho que é importante colocar isso. E o AIR, principalmente a construção da norma, ela é fundamental para a gente. O Banco Central, ele
tem um processo de construção do arcabouço regulatório muito interessante, na qual a gente identifica os problemas, a gente acompanha durante um tempo o problema, naturalmente quando o assunto não é urgente, né? A gente acompanha o problema, a gente tem um processo de interação internacional com os nossos pares ao redor do mundo, seja via o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, lá na Suíça, os fóruns que a gente participa, seja via o Financial Stability Board, que é um órgão do G20, o FMI, o Banco Mundial, e mesmo em relações bilaterais com outras agências de jurisdições colegas, a gente sempre faz um estudo também da experiência internacional, das melhores práticas e, naturalmente, quando a gente constrói o arcabouço legal, a gente leva em consideração muito o nosso ordenamento legal e o nosso a forma de atuar do sistema financeiro, entendeu? Então, esse é um processo de AIR. Eu acho que um componente muito importante desse processo é a consulta às associações. Então, a gente tem o hábito de sempre estar conversando com todas as associações que representam o sistema financeiro. São várias, porque o Banco Central regula mais de 20 tipos de instituições, IP, banco comercial, banco de investimento, consórcio. Então, a gente sempre está conversando com todas elas e, naturalmente, a gente também sempre recebe as instituições financeiras, que muitas vezes a associação ela consegue tirar um denominador comum da proposta do segmento, mas tem peculiaridades de diferentes instituições financeiras que acabam enriquecendo muito o nosso trabalho, né? O outro papel é o ARR, que depois de um tempo da regulação em vigor, a gente faz uma avaliação. Esse, eu acho que é um ponto que a gente precisa avançar mais, tá? A gente, naturalmente, sempre acompanha a regulação, a implementação da regulação, tira as lições, tem uma interação muito grande interna com a área de supervisão e as áreas de conduta para verificar como a regulação está sendo implementada e ela está sendo praticada pelas instituições que estão no guarda-chuva do Banco Central. E, naturalmente, os ajustes a gente faz conforme as demandas vão aparecendo e conforme a gente vai identificando se está ou não dentro do norte que a gente tinha traçado inicialmente. E o esforço que a gente tem feito agora é para fazer uma sistematização desse processo do AIR, inclusive, na minha opinião, com a participação da área de regulação, mas não feita pela área de regulação, entendeu? Para ser feita por outras áreas do próprio banco, mas também com a participação da área de regulação. Então, são instrumentos super importantes. Volto a falar que, ao longo dos vários anos, a gente sempre, de uma forma ou de outra, fez esse processo. O que a gente está fazendo agora é sistematizar. Quanto à questão da concorrência, da competição, esse é um elemento que sempre esteve presente nas nossas análises, entendeu? Então, quando a gente vai implementar uma regra, uma regulação, a gente sempre olha qual é o impacto que isso pode trazer para a competição, para o fomento da competição, para o fomento da concorrência no sistema financeiro. E posso te falar uma coisa, que eu até tenho comentado isso em alguns eventos que eu tenho participado. A agenda de inovação do Banco Central tem como um dos pilares principais exatamente isso, aumentar a competição no âmbito do sistema financeiro nacional. Naturalmente, trazer mais eficiência no seu aspecto mais amplo, mas a competição ele é um norte que a gente tem perseguido. E por que eu faço essa referência olhando um pouco a avaliação que a sociedade tem do Banco Central? Se a gente voltar a 20 anos no tempo, qualquer presidente ou diretor do Banco Central, quando ia prestar algum esclarecimento no Congresso, um dos grandes questionamentos que se tinha era que se tinha um sistema financeiro muito concentrado, a sociedade muito dependente de poucos grandes bancos. O que a gente tem hoje, do meu ponto de vista,
esse tema ele ainda tem seu lugar, mas ele já não é o tema que se questiona em relação ao Banco Central. Por quê? Porque todo esse processo de inovação que a gente fez, a gente abriu o mercado com prudência. Prudência é o pilar do sistema financeiro, mas com total prudência, e você trouxe para dentro as fintechs de crédito, você abriu espaço para o desenvolvimento dos bancos digitais, você fomentou o crescimento das cooperativas de crédito, né? Então, você fez todo um movimento que aumentou em muito a competição do sistema financeiro. Então, se vocês tiverem a oportunidade, semana passada, a gente publicou o relatório de economia bancária. Lá no capítulo 5, tem toda uma evolução do grau de desconcentração de vários segmentos do sistema financeiro nacional. E é impressionante o que a gente conseguiu alcançar nos últimos 5, 10 anos. Bom, vou pegar a sequência aqui, então. Flávio, muito obrigado pela resposta, Otávio. Nos últimos anos, muitos debates surgiram a respeito da regulação de criptomoedas a partir de casos sérios que afetaram investidores ao redor do mundo, como a derrocada da stablecoin algorítmica Terra Luna ou o colapso da FTX. À luz desses casos, quais seriam os principais tópicos que a regulação de prestadores de serviços de ativos virtuais, em preparação pelo Banco Central, deve cobrir para garantir uma segurança mínima aos investidores desses ativos? Então, acho que é uma excelente pergunta. Eu diria que esse tema é um dos temas que a gente é mais questionado hoje pela sociedade no que diz respeito ao processo de regulação. Então, só contextualizando todo esse movimento de criptomoedas e ativos digitais ou criptoativos, né? Ele é um tema que vem crescendo muito no mundo. O Banco Central há bastante tempo acompanha esse processo. A gente sempre teve uma visão de que a gente não tem o interesse de fazer regulação da tecnologia propriamente dito, mas sim da forma como a tecnologia se casa com tipos diferentes de ativo. E há 3 anos atrás, se eu não me engano, teve todo um movimento no Congresso para aprovar uma lei, e essa lei ela foi aprovada e depois um decreto do presidente delegou a competência do Banco Central ao Banco Central para fazer a regulação. A gente tem feito a construção dessa regulação com muita proximidade com a Comissão de Valores Imobiliários, né? No primeiro semestre, a gente soltou, até inovando, a gente soltou uma consulta pública na qual a gente fez vários questionamentos à sociedade, tá ok? Fez vários questionamentos sobre o processo regulatório das VASPs, né, das exchanges de criptoativos, e a nossa expectativa é entre final de agosto e início de setembro colocar a minuta de regulação também em consulta pública. Então, no mesmo processo, a gente vai estar fazendo 2 consultas públicas, uma meio que principiológica para pegar algumas ideias do mercado, e outra bem focada na minuta da regulação, para aí sim colher os detalhes finais para a gente, até o final do ano, início do ano que vem, divulgar a regulação. Eu acho que o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é um aspecto de que a gente vai estar regulando um tipo de instituição que, a grosso modo, vai ter grandes similaridades com outros tipos de instituições que são reguladas pelo Banco Central. Então, a gente vai exigir o processo de autorização, processo de constituição do capital, definir as regras de conduta, definir critérios relacionados à lavagem de dinheiro, que vão fazer vinculação ao arcabouço de lavagem de dinheiro específico, enfim, a grosso modo, coisas muito semelhantes ao que a gente tem feito para outras instituições, e com algumas particularidades. Eu te diria que um ponto que é fundamental ficar claro é que um aspecto que a gente tem sido bastante demandado para regular, a gente não vai ter capacidade de regular da sua forma integral, que é a blindagem dos ativos
do patrimônio de afetação, que o Congresso acabou não aprovando. Até as conversas recentes que eu tenho tido com alguns parlamentares, eu sinto que hoje há uma abertura para a gente fazer essa blindagem do patrimônio de afetação, que é comum em outros tipos de instituições, para os criptoativos. Então, a nossa expectativa é naturalmente guardada aí toda a pertinência dos trabalhos do Congresso, era ver se a gente consegue avançar também nessa questão do patrimônio de afetação para as VASPs, que vão ser reguladas até o final do ano, e a gente conseguir incorporar. Então, eu te diria o seguinte, a grosso modo, muita coisa semelhante ao que a gente tem, alguns detalhes específicos que vão ser tratados, dada a peculiaridade desses novos instrumentos, e um ponto que ficou uma lacuna que a gente precisa avançar é a questão do patrimônio de afetação, para dar aí a blindagem. O que a gente vai fazer sem esse mandato legal que o Congresso ainda está analisando é criar formas de segregação dos ativos para dar transparência para o investidor dentro do balanço das instituições, e dar também ferramentas de controle para o Banco Central, mas a blindagem legal efetiva a gente depende do arcabouço que vai ser, que em tese está sendo pensado, e minha expectativa, assim, meu desejo, né, é que a gente conseguisse avançar até o final do ano lá no Congresso também. Muito obrigado pela resposta, Otávio. Falando aqui num tema correlato, o Banco Central brasileiro é uma das autoridades monetárias pioneiras no desenvolvimento de uma moeda digital de Banco Central, o DREX. O desenvolvimento desse tipo de moeda apresenta diversos desafios, e um deles se relaciona a como garantir simultaneamente a privacidade dos portadores da moeda digital e o respeito a normas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. No caso do DREX, como esse desafio está sendo encaminhado? Ok. Bem, dá um overview rápido aqui sobre o DREX. O DREX é a nossa CBDC, nossa Central Bank Digital Currency, e eu acho que tem dois aspectos, antes de eu entrar nas tuas perguntas, para a gente deixar claro aqui. Primeiro ponto, diferente do que tem sido estudado em outras jurisdições, a nossa CBDC é muito focada no atacado. Ela é um processo de tokenização dos depósitos, a grosso modo, tokenização dos depósitos bancários. Vários outros países buscam ter um CBDC de varejo também, entendeu? E, no nosso caso, a gente não tem essa demanda porque o Pix ele já é um instrumento super eficiente para troca de recursos no varejo. Então, inclusive uma grande referência internacional de pagamento instantâneo. Então, a gente olha para o DREX, quando a gente resolveu avançar com a agenda da nossa CBDC, a gente focou muito na parte do atacar, na tokenização de depósitos, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, pegando um gancho da pergunta anterior, o que a gente vê é que o processo de, não só criptoativos, mas de tokenização da economia, do sistema financeiro, é um processo que traz muita promessa de evolução nos próximos anos, e de transformação da forma de fazer negócio no âmbito do sistema financeiro, né? Hoje, esse processo de tokenização, em vários casos, inclusive no mundo dos criptoativos, ele demanda de um link com a economia tradicional, efetivamente, né? E o DREX ele vem para ocupar esse elo que hoje, muitas vezes, no caso dos mercados, tem sido feito pelos stablecoins. Então, o DREX vem para ocupar também esse espaço, ele vem para ser uma moeda que seja programável, e isso vai trazer inúmeros benefícios para a sociedade, para a realização de negócios, para a atração de ativos que hoje não estão presentes no âmbito de negociação do sistema financeiro, tá, ok? Olhando para o teu aspecto, isso tudo é novidade aqui, é novidade no mundo. E o que a gente está fazendo é trabalhando. Então, questão de privacidade é uma questão
que a gente delimita, o Congresso delimita ele a abrangência da privacidade, e a gente está trabalhando em mecanismos junto com as empresas de tecnologias e na formatação do próprio ecossistema do DREX para garantir o grau devido de privacidade conforme o tipo de transação exigir. Então, tem transações que exigem um grau de privacidade maior, tem um tipo de transação que exige um grau de privacidade menor. O que é importante é a gente ter clareza cada tipo de transação e definir o critério certo de privacidade para cada um deles, entendeu? Então, está em construção, é um dos desafios, privacidade, sigilo, vamos dizer assim também, né, das informações, e é um dos pilares também do sistema financeiro. Doutor Otávio, por falar em um dos pilares do sistema financeiro, eu queria tocar no assunto da segurança. A segurança sempre foi uma agenda regulatória prioritária para o Banco Central. Por outro lado, nós temos vivenciado um aumento recente no número de golpes envolvendo o sistema financeiro. Os fraudadores migraram do mundo offline para o mundo online, e a gente vê esse crescimento das fraudes digitais, tanto em relação aos tipos de fraudes, quanto em relação à sua frequência. Por outro lado, a gente também vê um esforço nítido de todas as instituições e do Bacen nesse processo de educação do mercado, de educação dos consumidores, para que não fiquem suscetíveis aos golpes, às fraudes. Como é que o Banco Central tem visto essa questão da segurança, tem visto essa atuação das instituições nesse processo de educação, até mesmo para afastar ou mitigar o risco de responsabilização das instituições, e se há uma agenda regulatória próxima nesse tema? Ok, excelente pergunta. Credibilidade é o pilar do sistema financeiro, ele está na primeira ordem nossa aqui do Banco Central e das instituições financeiras, e as instituições financeiras, elas investem muito em segurança, né? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é fazer uma distinção da segurança, que volta e meia querem confundir ações de bandidos, né, criminosos, com falhas de sistemas. Os sistemas que rodam no sistema financeiro nacional são inteiramente íntegros e seguros. O que muitas vezes acontece, e eu acho que é o que você se refere também, é que via engenharia social, via ações fraudulentas, as pessoas envolvem a sociedade, as famílias, as pessoas, algumas vezes até as empresas, e acabam usando desse engenharia social para se ter benefício próprio, mas isso não significa, em hipótese alguma, que tem alguma falha nos sistemas, propriamente dito. Os sistemas são robustos, resilientes e totalmente seguros. Então, é uma nova forma de engenharia de roubo que ele acaba envolvendo as famílias e dada a tecnologia, de certa forma, ficou até um pouco mais barato. A gente costuma brincar assim, eu preciso... muitas vezes o criminoso ele manda 1 milhão de e-mails, 1 milhão de zaps. Se uma pessoa der um clique lá e ele conseguir ser bem-sucedido em capturar, em fazer a engenharia social com aquela pessoa, obter a senha dela e acessar a conta dela, já é um ganho e o custo dele foi relativamente pequeno, entendeu? Então, dito isso, o Banco Central ele tem uma agenda de olhar muito clara para esse mecanismo. A gente, inclusive, soltou em conversas que a gente teve com as associações numa regulamentação ano passado para fomentar a construção de uma inteligência mais robusta e integrada entre as instituições financeiras para monitorar os fluxos dos recursos envolvendo contas fraudulentas. A nossa área de conduta e supervisão faz um trabalho muito intenso, baseado na regulamentação que existe de onboarding, de abertura de contas,
para fortalecer ainda mais essa estrutura, que as contas elas sejam abertas e sejam monitoradas de uma forma permanente para evitar o uso dela indevido, né? E as instituições financeiras, por outro lado, também fazem todo um mecanismo de educação, que também tem o apoio aqui do Banco Central. A gente também tem as nossas ações, mas nossas ações são comparada com uma instituição financeira que vai nas grandes redes de TV aberta, nos todos os canais e fazem a propaganda daquilo, elas são um pouco mais limitadas no nosso caso, mas a gente trabalha em conjunto e eles fazem todo esse processo de educação, entendeu? Então, é importante que a sociedade, que o cidadão, que o consumidor de produtos financeiros, ele fica atento a esses mecanismos, fica atento às novidades do mundo do crime, para entender também o que está aparecendo de novo, como que os criminosos estão trabalhando as redes sociais, as informações da sociedade que estão disponíveis na internet, muitas vezes, como que ele faz o approach junto ao consumidor para obter o dado dele, para obter a senha dele. Então, é importante também que tenha esse esclarecimento e também essa educação de segurança, porque o primeiro camada de proteção é o próprio cidadão. Ele que tem que se proteger dessa situação, porque assim como tem os crimes financeiros, tem outros tipos de crime que advêm também desse processo de engenharia social, entendeu? Então, é uma preocupação grande do Banco Central. O Banco Central, no que compete aqui a nós, a gente tem trabalhado via regulação, via educação, via conduta. As instituições financeiras têm investido bastante nisso também, principalmente em campanhas de educação para os seus clientes e para a sociedade como um todo. E acho que além de todo esse processo de prevenção para fins de educação do mercado e afastamento, né, dessas tentativas de fraudes, de golpes digitais, as instituições também têm se valido de sistemas de inteligência artificial nesse combate ao ilícito. Queria colher as percepções do senhor, doutor Otávio, justamente sobre esse tema. A gente tem visto uma explosão do uso de sistemas de inteligência artificial generativa e de grandes modelos de linguagem. Queria ouvir o senhor sobre a perspectiva do Banco Central sobre esse tipo de tecnologia, se inteligência artificial está na agenda regulatória do Banco Central, quais seriam os principais casos de uso de inteligência artificial e se há alguma iniciativa para fins de regulamentação desse tipo de sistema pelos integrantes do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro. Também excelente pergunta, bem atual. Eu costumo conversar bastante sobre o tema aqui com a minha equipe aqui dentro do banco. É interessante que a gente provavelmente está passando por um hype aí de discussão sobre inteligência artificial, e eu abro o jornal, não abro mais, né? Agora é tudo digital, mas eu folhei o jornal digital e por dia eu consigo capturar assim, umas 10 notícias, no mínimo, com um título relacionado à IA. Não é que ela, no corpo da reportagem tem IA, não. No título tem alguma coisa de IA, porque ela é um imã, né? Hoje, se você colocar IA, muita gente vai ler a reportagem. Enfim, esse é um assunto muito interessante. Eu diria que, no âmbito do sistema financeiro, de uma forma ou de outra, o IA, de uma forma geral, ele já vem sendo aplicado pelo sistema financeiro há algum tempo. O que a gente vê agora é que houve um salto em termos do entendimento e da capacidade de processamento e todas as derivadas do IA que surgiram, e muito interesse das instituições financeiras em aprender e começar a aplicar, seja para os negócios internos dela, dos processos, e também, de alguma forma, até para os processos de relacionamento deles com os clientes, entendeu? O Banco Central também tem iniciativas próprias de desenvolvimento de IA, principalmente na área de supervisão, e, de fato, quando bem calibrada,
ela traz resultados impressionantes em termos de eficiência para a gente. Então, às vezes, tarefas que a gente demandaria 30, 40 funcionários durante um ano trabalhando, com uma IA a gente consegue fazer num curtíssimo espaço de tempo e com a qualidade igual ou melhor até do que essa força-tarefa. Então, a gente tem também aplicado. Olhando para a regulação, eu particularmente ainda não vejo a gente avançando em algum tipo de regulação de inteligência artificial. Tá? Primeiro, tem toda uma discussão no Congresso de uma construção de um arcabouço legal. Eu acho que vale a pena a gente tem focado em tentar acompanhar, tentar levar subsídios para quem está discutindo e tem isso na pauta no Congresso, e chama a atenção que eu acho que é importante a sociedade toda levar esses entendimentos setoriais para o Congresso construir um arcabouço legal que seja eficiente, tanto nos desafios ou medos que a gente tem em relação à IA, mas que também não impeça a IA de desenvolver, de evoluir da forma como a gente gostaria que ela viesse para contribuir para a sociedade. Então, no primeiro momento, está na nossa agenda regulatória, mas não está como item de regulação. A gente está como um objeto de estudo e a gente tem estudado a fundo esse processo. O que a gente tem no nosso pipeline é entender cada vez mais como e aonde as instituições financeiras estão utilizando esse tipo de ferramenta. E o que eu acho que vai ser um primeiro approach, vamos dizer assim, dentro do arcabouço regulatório, seria a gente pedir para as instituições financeiras elas terem um mapeamento da onde esse instrumento está sendo usado dentro de cada corporação, né? Ter um mapeamento também do acompanhamento dos resultados dessa ferramenta dentro da corporação. Então, é quase que criar uma governança para que se tenha conhecimento de como você está implementando aí dentro da tua corporação, quais processos decisórios, quais processos de trabalho foram implementados e quais os resultados você está obtendo e como você faz o check and balance desse instrumento. Então, eu vejo hoje um caminho da gente evoluir nessa linha e provavelmente já deve ter instituição financeira que pense assim também, que já deva estar querendo fazer esse tipo de mapeamento. Muito mais pela governança, que traz controle também, acaba trazendo controle, mas é um controle que cada instituição financeira, por conta própria, vai decidir qual é o grau. Entendeu? Bom, ótimo, Otávio, o nosso bate-papo aqui está muito bom, e eu queria te fazer aqui uma pergunta sob uma perspectiva um pouco mais ampla, né, da política envolvendo o sistema financeiro no Brasil, que é sobre a relação entre democracia, inclusão financeira e a maior abertura do mercado financeiro, né? Por exemplo, aí com a introdução do Open Finance e do próprio PIX. E aí, tendo como pano de fundo, por exemplo, a capilaridade do sistema financeiro, o grau de acesso da população brasileira aos serviços financeiros, né, dadas as particularidades de cada região do país. A gente está falando de um país de dimensão continental, portanto, a disponibilidade, o acesso à tecnologia a determinadas regiões é mais precário. Muitas vezes as pessoas, né, nessas localidades mais precárias têm até dificuldade para disponibilidade mesmo de um aparelho eletrônico, né? A gente presenciou isso muito durante a pandemia, todos os problemas decorrentes dessa falta de aparelhos e de acesso mesmo à tecnologia. Então, gostaria de te ouvir um pouco, ouvir sua visão, saber da sua visão sobre essa relação. Muito obrigado pela pergunta, Flávia. Eu te diria o seguinte, a regulação do Banco Central e focada no sistema financeiro nos últimos anos
Você tem a questão prudencial, mas olhando pela ótica dos negócios, ela tem sido cada vez mais empoderar o consumidor. Então, se você olhar cada uma dessas iniciativas que a gente fez, ela está sendo e provavelmente continuará sendo de empoderamento do consumidor. O que eu chamo do empoderamento? Empoderamento, assim, consumidor, você é que tem o poder dos seus dados, você que tem o poder de escolher em qual instituição e qual produto você vai querer consumir, e você tem todo o direito de fazer o seu deslocamento entre uma instituição ou outra, conforme o teu endereço, ok? Conforme o teu interesse, né? Agora, todo esse instrumental que a gente criou de empoderamento, que inclusive teve o processo de inclusão forte, e sem dúvida nenhuma, o principal instrumento de inclusão nos últimos anos foi o Pix. O Pix fez com que uma gama enorme de pessoas que antes não tinham qualquer tipo de relacionamento com o sistema financeiro começasse a ter o primeiro relacionamento, que é o relacionamento básico, que é aquele dinheiro que ele guardava debaixo do colchão, começou a colocar numa instituição, seja uma instituição de pagamento ou uma instituição financeira, e só para fazer pagamento. Só para pagar uma conta aqui, pagar uma conta ali e fim de papo, entendeu? Esse é a inclusão básica do sistema financeiro. Então, não preciso ir muito longe. No nosso dia a dia, nas ruas, a gente vê que esse processo ocorreu, principalmente nos grandes centros, mas fora dos grandes centros também. Então, esse é o problema. Agora, a inclusão e todo esse ferramental que a gente tem feito é fundamental vir junto à educação. Porque não adianta nada a gente ter várias regras que beneficiam o cidadão, o consumidor, se ele não conhece essas regras, se ele não conhece os interesses, os direitos dele, e se ele não sabe usar esse direito, esse potencial do arcabouço regulatório. Então, a gente tem investido bastante em educação, inclusive com associação com o Ministério da Educação, com outros órgãos, com organismos, para levar conhecimento para o cidadão do potencial que ele pode explorar ao meramente conhecer as regras básicas e saber usufruir dessas regras. Tá? Eu diria o seguinte, o Open Finance, olhando dos produtos, o Pix teve um papel tremendo em termos de inclusão. O Open Finance, que é uma jornada, ele é um instrumental bem diferente do Pix. O Pix é um produto que você faz todo dia. O Open Finance, ele tem um desafio que é o marketing, que geralmente você dá o consentimento e depois você esquece que existe o Open Finance na tua vida. Mas o Pix, ele fez o processo de inclusão. O Open Finance, ele vai fazer esse processo de inclusão ser mais consolidado dentro do sistema financeiro, porque ele vai empoderar cada vez mais o cliente e as coisas vão começar a aparecer, as funcionalidades vão começar a entrar na vida da população, muitas vezes sem ela saber que aquilo foi baseado no Open Finance. Então, é uma jornada que está acontecendo e vai se intensificar nos próximos 5, 10 anos, de forma que a gente vai olhar daqui 10 anos para trás e não vai conseguir identificar como que a gente conseguia viver sem esses dois instrumentos. Primeiro o Pix e depois o Open Finance lá na frente. Tentando falar um pouco sobre outro aspecto da tua pergunta, sobre a dimensão do país, eu te diria o seguinte: todo o processo de tecnologia, de inovação, combinado com a questão da telecomunicação, da troca de dados, ela foi fundamental nesse movimento de democratização da inclusão financeira, né? Até 2000, e a gente foi adaptando o arcabouço regulatório para isso também. Então, até 2015, 2016, a gente tinha regras aqui no Banco Central que para você abrir qualquer tipo de conta, você tinha que ir numa agência e mostrar a tua cara, entregar a tua carteira de identidade para um gerente lá.
entendeu? Com esse processo da inovação, e o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros ao redor do mundo a fazer isso, a gente começou a fazer um movimento que não precisava mais desse cara crachá, como a gente costumava chamar. Você podia fazer o onboarding digital do teu processo. E aí veio os bancos digitais, não só aqui, mas no mundo inteiro isso ocorreu. Então, é muito legal também ver que hoje um banco digital que sequer tem uma agência na Paulista ou na Faria Lima, você tem consumidor, ele tem cliente em quase todos os municípios brasileiros. E é cliente de conta de depósito, não é cliente só de investimento que faz uma vez por ano, não. É porque hoje ele consegue depositar o dinheiro dele, morando lá em Rio Branco, lá no Acre, lá em Porto Velho, lá em Boa Vista, com um banco que está numa sobreloja ali na Faria Lima, e esse banco oferece alguma coisa super personalizada para ele, um acesso fácil para ele, e ele consegue usar esse banco mesmo morando no norte do nosso país, entendeu? Isso há 10, 15 anos atrás era impossível, né? Não existia isso, entendeu? Então, a tecnologia e também a abertura que o Banco Central teve, e naturalmente todos os inovadores, tanto dos incumbentes quanto dos novos players do mercado, eles tiveram um papel significativo nesse processo de inclusão financeira, de redemocratização, de democratização financeira da população. E isso é muito bacana de ver, porque a inclusão financeira ajuda muito o cidadão no seu empreendedorismo, ajuda muito o cidadão na organização das suas finanças pessoais, ajuda muito o cidadão na sua dia a dia das suas contas, do seu trabalho. E engraçado que eu, de vez em quando, eu paro assim, um dia da semana para pagar minhas contas, para resolver minha vida financeira, para botar em ordem, eu falo assim, como que nossos pais, sei lá, 20 anos atrás faziam, né? A quantidade de coisa para pagar, de transferência para fazer, é um negócio, e hoje você, às vezes, até reclama de perder meia hora, uma hora, num dia da semana, para organizar toda a tua vida naquela semana. Imagina você ter que ir a banco, encarar fila, entrar no guichê, e aí numa hora está offline, e aí você tem que ir para outro lugar. O mundo mudou muito. Então, a tecnologia é fantástica nesse aspecto, né? E agora, naturalmente, a capacidade de transmissão de dados, tudo tem que evoluir, e está evoluindo bastante para dar suporte a tudo que está vindo. Sem dúvida, Otávio. Te agradeço imensamente pela sua participação aqui no nosso programa e te ouvir, né, saber da sua visão sobre todos esses temas e perceber, né, pelo menos a meu ver, que toda a sua visão está permeada por bastante otimismo e isso é muito bom, né, saber que a nossa política aí envolvendo o sistema financeiro está em boas mãos, né, nas mãos de pessoas como você. Como você bem disse, esse é um tema de muitos desafios e muito importante. Então, muito obrigada. Espero que a gente possa contar aí com você em todas as atividades que o IBRAC tem se engajado. Muito obrigada, Otávio. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa e todo o trabalho que vocês têm feito também. E estou à inteira disposição. Obrigada por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, em que conversaremos com mais um expert sobre questões instigantes da atualidade. Até breve!